Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. É uma grande alegria para mim podermos estar juntos para meditar na Palavra de Deus e permitir que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Hoje, em nosso devocional diário, iremos refletir sobre um dos textos mais importantes de toda a Bíblia, acerca da salvação. O tema de nossa meditação de hoje é: a salvação é um dom gratuito de Deus. Amados, nós vivemos em um mundo onde praticamente tudo precisa ser conquistado. Trabalhamos para receber um salário, estudamos para obter um diploma, esforçamos-nos para alcançar objetivos. E o que acontece com isso? Nós acabamos nos acostumando com a ideia de que tudo precisa ser merecido. Por isso, muitas pessoas imaginam que também precisam merecer a salvação. Pensam que Deus só os aceitará quem fizer boas obras suficientes, quem acumular méritos ou quem conseguir viver uma vida perfeita. Mas a palavra de Deus apresenta uma verdade completamente diferente. A salvação não pode ser comprada, não pode ser conquistada, não pode ser merecida. Ela é um presente da graça de Deus. Mas antes de meditarmos nesse devocional de hoje, nessa palavra, oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado porque a Tua graça nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a grandeza da salvação que recebemos em Cristo Jesus. Livra-nos, papaizinho querido, livra-nos de toda confiança em nosso próprio mérito e nos ensina a descansar completamente na Tua graça. Que este devocional fortaleça a nossa fé e aumente a nossa gratidão por tudo o que fizeste por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto bíblico para a nossa meditação de hoje se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, e diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amados, o texto que acabamos de ler resume uma das maiores verdades do Evangelho. A salvação é pela graça. Paulo escreveu essas palavras à igreja de Éfeso para lembrar aos cristãos que ninguém pode apresentar diante de Deus um currículo de boas obras para exigir a vida eterna. Todos nós chegamos a Deus exatamente da mesma maneira, necessitados de misericórdia. Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que desde o princípio o homem tenta aproximar-se de Deus por seus próprios esforços. Depois da queda, Adão e Eva costuraram folhas de figueira para esconder a sua vergonha. Mas naquelas folhas não resolveram o problema do pecado. Foi Deus quem providenciou vestes para cumpri-los. Ali já encontramos uma figura da graça. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem oferece a solução. É Deus quem realiza aquilo que o homem jamais conseguiria fazer sozinho. Essa verdade, ela também aparece, ou melhor dizendo, aparece novamente no livro do profeta Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Veja, meus irmãos, que palavra forte, que versículo poderoso.
Até mesmo aquilo que consideramos nossas melhores obras é insuficiente para pagar um único pecado. Por isso Deus providenciou o Salvador. O nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, Ele veio fazer aquilo que nenhum ser humano seria capaz de realizar. Ele viveu uma vida perfeitamente santa, nunca pecou, nunca desobedeceu ao Pai e entregou-se voluntariamente na cruz para pagar a dívida que era nossa. Como está declarado em Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba a beleza deste versículo. Cristo não morreu quando já éramos bons, não morreu porque nós merecíamos, ele morreu quando ainda éramos pecadores. E é isso que é graça. A graça é o favor de Deus concedido a quem não merece. Ela ignora o pecado. Ela vence o pecado. Ou melhor dizendo, ela não ignora o pecado, ela vence o pecado por meio da obra de Cristo. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo afirma em nosso texto base. Porque pela graça sois salvos. A palavra graça significa favor imerecido. Tudo começa em Deus. Foi Deus quem amou, foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Deus quem ofereceu perdão, foi Deus que abriu o caminho da salvação. Nenhum ser humano poderia produzir esta obra. Mas Paulo continua dizendo, por meio da fé. A fé não compra a salvação. Ela apenas recebe aquilo que Deus gratuitamente oferece. É como uma mão estendida para receber um presente. O presente continua sendo dado por quem oferece. Assim acontece conosco. Não somos salvos porque temos uma fé poderosa. Somos salvos porque confiamos em um Salvador poderoso. O Senhor Jesus Cristo, ele declarou no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Como também afirmou Pedro em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, para o qual devemos ser salvos. Essa é a exclusividade gloriosa do Evangelho. Cristo fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer por nós mesmos. Depois de afirmar que somos salvos pela graça, Paulo faz questão de esclarecer outra verdade fundamental. Ele escreve, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom, meus queridos irmãos, significa presente. Imagina alguém lhe oferecendo um presente de aniversário. Se você precisasse pagar por ele, deixaria de ser um presente. Da mesma forma acontece com o Salvador. Se pudéssemos conquistá-la apenas por nossas obras, ela deixaria de ser graça. Seria um salário. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, afirma exatamente ao contrário. Em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe o contraste. O pecado, ele paga um salário. E esse salário, meus queridos irmãos, é a morte. Mas Deus oferece um presente. E esse presente é a vida eterna. E tudo isso acontece por meio de Jesus Cristo.
É por isso que Paulo continua dizendo em Efésios: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus não deseja que alguém chegue ao céu dizendo: eu consegui, eu mereci, eu fui melhor que os outros. No céu toda a glória pertence ao Senhor. O livro de Apocalipse descreve os salvos adorando o Cordeiro. Em Apocalipse 5:9 eles cantam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. Perceba quem recebe a honra. Não é o homem, é Cristo. Não somos nós que nos salvamos. Foi Jesus quem nos comprou com seu precioso sangue. E essa verdade também produz profunda segurança espiritual. Se a salvação ela dependesse das nossas obras, meu irmão, certamente viveríamos constantemente inseguros. Nós sempre pensaríamos: será que fiz o suficiente? Será que Deus ainda me aceita? Mas a nossa esperança não está naquilo que fazemos. Nossa esperança está naquilo que Cristo já fez. O autor ali da carta aos Hebreus, ele declara, lá em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ele começou a obra, ele completou a obra e ele garante a eficácia dessa obra. Isso não significa que o cristão pode viver de qualquer maneira, muito pelo contrário. Logo após afirmar que somos salvos pela graça, Paulo escreve em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja a ordem correta. As boas obras não produzem salvação. A salvação produz boas obras. Primeiro, Deus transforma o coração. Depois a vida começa a mudar. Uma árvore, ela não produz fruto para se tornar árvore. Ela produz fruto porque já é árvore. Da mesma forma, o cristão, ele pratica boas obras porque já foi alcançado pela graça. Obedecemos porque amamos, servimos porque fomos salvos, perdoamos porque fomos perdoados. Amamos porque fomos amados primeiro. Como escreveu João ali em 1 João 4:19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Eita, glória a Deus, aleluias. Ele nos amou primeiro, meus irmãos. Essa é a resposta natural de quem compreendeu a graça. Não vivemos tentando conquistar o amor de Deus, vivemos porque já fomos alcançados por este amor. E quanto mais nós entendemos a graça, mais nós desejamos agradar ao Senhor da glória. Quanto mais contemplamos a cruz, mais rejeitamos o pecado. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais desejamos parecer com Ele. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Aquele que antes perseguia a igreja tornou-se um dos maiores missionários da história. E ele reconheceu a razão dessa transformação.
Em 1 Coríntios 15:10 ele escreveu: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Que beleza de declaração, meus irmãos! Que maravilha! Paulo, ele não atribui a sua transformação ao próprio esforço. Ele reconhece que tudo começou com a graça de Deus. Com a graça de Deus, meus irmãos. Agora, reflita comigo. Tenho confiado completamente na obra de Cristo ou ainda penso que eu posso merecer de alguma forma a salvação? Minhas boas obras são uma tentativa de comprar o favor de Deus ou uma resposta de gratidão pelo que Deus já fez por mim? Tenho vivido de maneira digna da graça que eu recebi? Nunca se esqueça, meu irmão, nunca se esqueça, minha irmã, desta verdade. A salvação, ela é gratuita, mas custou um preço infinitamente alto. Custou o sangue do Filho de Deus. Portanto, receba este presente com fé, viva com gratidão e anuncie essa maravilhosa notícia a todos os que conhecem a Cristo. Inclusive, se você quer que este vídeo devocional alcance mais pessoas, vocês precisam curtir, fazer algum comentário, compartilhar no seu WhatsApp, se for possível. Porque quando você curte e comenta, o YouTube entende que este vídeo foi bom. Então, ela envia ele para muitas outras pessoas. Para muitas outras pessoas. Eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham pelo WhatsApp, e aí acaba que o YouTube não contabiliza quantas visualizações o vídeo teve, porque hoje poucas pessoas abrem o YouTube, elas assistem mesmo pelo WhatsApp, né? Mas deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu comentário. Vamos orar para a gente estar encerrando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua maravilhosa graça. Obrigado porque a salvação não depende dos nossos méritos, mas da perfeita obra realizada pelo Senhor Jesus lá na cruz. Ajuda-nos a viver em constante gratidão, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de Ti. Que nossas boas obras sejam frutos de um coração transformado e nunca uma tentativa de conquistar aquilo que o Senhor já nos concedeu gratuitamente na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Usa as nossas vidas para anunciar esta mensagem de esperança a todos os que ainda não conhecem o Teu amor. É a nossa oração, é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que o Senhor o abençoe e o guarde. Que você jamais perca a alegria de saber que foi salvo pela graça, sustentado pela graça e viverá eternamente pela graça do Senhor Jesus. Na próxima meditação, no próximo devocional, aprenderemos que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas. Estudaremos Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, e veremos que a graça não apenas nos salva, mas ela também nos ensina a viver uma vida santa enquanto aguardamos a gloriosa volta de Cristo. Muito obrigado por sua companhia. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos para mais um devocional da Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo.